Vamos agora fazer a audiência a respeito das informações do segundo quadrimestre de 2025. Eu estou passando então para o Jeft. Boa noite a todos. Continuando a audiência pública, agora falando das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2025. Vamos começar falando sobre as receitas orçamentárias. A receita orçamentária realizada até este final do segundo quadrimestre, até o final de agosto, assim foi realizado. As receitas correntes totalizaram R$ 175.880.514. As receitas de capital, valor de R$ 4.088.201. O total da receita bruta, R$ 179.968.715. E tiradas as deduções, que é a dedução do Fundeb e outras deduções, totalizam a receita líquida em R$ 162.337.220. Essas são as receitas realizadas até o segundo quadrimestre de 2025. Agora, falando sobre as despesas orçamentárias no mesmo período, até 31 de agosto de 2025, as despesas correntes, falando sobre as despesas liquidadas, que são aquelas que já chegaram nota fiscal e que realmente foram executadas no exercício. As despesas correntes foram de R$ 80.265.633. As despesas de capital somaram R$ 4.155.884. O total da despesa totalizou acumulada. Aqui, agora falando sobre o acumulado. Liquidado, a despesa corrente foi de R$ 155.440.182. As despesas de capital, até 31 de agosto, somaram R$ 6.793.502. A despesa total, acumulada até o segundo quadrimestre, foi de R$ 162.233.684. O resultado orçamentário. O resultado orçamentário, a gente comparar aí a receita realizada, que foi o efetivamente arrecadado até 31 de agosto, com a despesa efetivamente liquidada, a correlação é de a receita foi de R$ 162.337.220 e a despesa liquidada R$ 162.233.684. Houve aí um superávit de R$ 103.536. É importante frisar que aqui estamos falando de receitas e despesas realizadas dentro do exercício. Só que a metodologia para cada um é diferente, porque a receita só entra aqui o que foi efetivamente arrecadado dentro do exercício. Somente despesa que entrou nas contas bancárias este ano. Já as despesas, elas podem ter vindo do exercício anterior. Então, receitas, por exemplo, de recursos federais, estaduais, que chegaram no ano passado, que a receita entrou em 2024, mas que a despesa está sendo realizada agora, ela aparece na coluna da despesa, mas não da receita. A receita, só voltando, a receita somente realizada dentro de 2025. Só que as despesas, ela pode ter despesas de outros exercícios. Ela entra pelo seu empenho ou liquidação. Seguindo aqui, vamos falar sobre os limites constitucionais. A dívida consolidada líquida.
A receita corrente líquida no período do segundo quadrimestre de 2025 foi de R$ 239.212.370. A dívida consolidada líquida, ela fechou no valor de R$ 50.235.852. Ela está num percentual de 21% da receita corrente líquida. O limite legal, que é uma resolução do Senado, ela estipula ela coloca um limite de até 120% da receita corrente líquida. Então, até o valor de 120%, até esse percentual, o município pode sim ter a dívida consolidada líquida. A gente está em 21%, que é um valor bem abaixo desse limite, e também considerando que houve um aumento expressivo neste segundo quadrimestre por conta da atualização do valor dos precatórios municipais. A gente vinha com um problema que se arrastava há anos, uma falha na comunicação entre nós da Prefeitura Municipal com o Tribunal de Justiça, com o DEPRE, e onde não tínhamos as informações contábeis, as informações técnicas de lançamentos, de baixa, de precatórios, não tínhamos essas informações. Nós sempre fizemos os pagamentos em dia, os pagamentos sempre foi efetuado corretamente, mas a contabilização não estava sendo feita por essa falha na comunicação entre os órgãos. Então, isso foi corrigido, foi um trabalho extenso que começou em 2024, finalizamos em abril deste ano e foram lançadas no sistema em maio. Então, por isso, no segundo quadrimestre de 2024, houve esse aumento expressivo na dívida consolidada líquida, mas é por conta da atualização dos precatórios, onde hoje ele se encontra contabilmente tudo corretamente contabilizado, tudo bem certo no sistema. Os pagamentos, lembrando, os pagamentos sempre foram feitos da forma correta, que é um percentual sobre a receita corrente líquida que depositamos ao Tribunal de Justiça, e é o Tribunal de Justiça quem destina os valores para quem ganhou esses precatórios, são eles que fazem essa destinação. Nossa obrigação é depositar mensalmente até o último dia útil do mês. Então, os pagamentos sempre foram feitos corretamente, mas havia essa falha na informação contábil entre os órgãos, que é o Tribunal de Justiça, com a Prefeitura. A gente não tinha essa informação. Foi feito todo o levantamento, um trabalho extenso, grande, onde foi feita a atualização no mês de maio. Por isso, entrou no segundo quadrimestre de 2025. Então, é esse o motivo do aumento na dívida consolidada líquida. Mas esse aumento na dívida consolidada líquida não ainda está bem abaixo do limite estipulado pelo Senado Federal, que é de até 120% da receita corrente líquida, nós estamos em 21%. E aqui o resultado primário e nominal. O resultado primário, as receitas primárias de R$ 157.312.746. As despesas primárias, R$ 160.408.583, dando esse resultado primário esse déficit de R$ 3.095.836, por conta daquele motivo de que as receitas, elas entram no exercício, elas só são computadas se entraram dentro desse exercício, até por conta do artigo 35 da Lei 4.320, que fala que pertence ao exercício financeiro as receitas arrecadadas, então somente na arrecadação que ela entra no exercício. Então aqui as receitas é somente de 2025, mas as despesas, elas também, além de 2025, elas também têm de 2024 ou de 2023, caso tenha empenhos que ficaram em restos a pagar e tudo mais. Por isso que essa
esse valor aí de a despesa um pouco maior que a receita. Neste ano, nós atualizamos o orçamento várias vezes com recursos do ano passado. A Secretaria da Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Desenvolvimento Social, elas pediram para incluir neste orçamento de 2025, já este ano, de valores de outros exercícios, de receitas recebidas em 2024, 2023 até 2022, valores que foram recebidos e que não haviam sido utilizados em sua totalidade, incluímos em 2025. Quando incluímos em 2025 as dotações, a despesa, esse valor, quando é utilizado, ele entra aqui no cômputo da despesa, só que no da receita ele não entra porque ele faz parte de outro exercício financeiro, por isso que tem essa diferença. Tá? E agora falando sobre o resultado nominal, ele pega aquela da dívida fiscal líquida, que é a dívida consolidada líquida, que eu mostrei no quadro anterior, que houve aí um aumento. A dívida fiscal líquida no quadrimestre é de 50.235.852. O resultado nominal é a diferença entre o valor finalizado em 2024 para este quadrimestre. O resultado é de 39.703.860 por conta daquela atualização dos precatórios que eu disse anteriormente. Falando agora sobre a aplicação no ensino. A aplicação no ensino, nós temos um limite constitucional de aplicação mínima obrigatória de 25% sobre a receita de impostos e transferências de impostos. O total de recursos próprios que o município destinou à aplicação, que aplicou no ensino, em seus valores liquidados, que foram as despesas efetivamente realizadas, elas estão no percentual de 30,94%, que é acima do limite mínimo constitucional obrigatório. Foi liquidado o valor de R$ 36.101.933. A aplicação do Fundeb. A aplicação mínima que nós temos que aplicar, todo o valor do Fundeb que chega, e no mínimo 70% com profissionais da educação básica. Nós temos aplicado 96,64% com estes profissionais da educação básica, o valor de R$ 16.752.917. E os outros 3,37%, que é o valor de R$ 584.329, somam aí o total de R$ 17.337.246, onde foi aplicado 100% do valor recebido. Aplicação na saúde. Já foi realizada a audiência de metas da saúde, mas aqui vamos falar somente sobre o mínimo constitucional, sobre a aplicação mínima obrigatória, que é de 15% sobre a receita de impostos e transferência de impostos. O total de recursos próprios aplicados na saúde foi de R$ 31.654.141, que faz aí a porcentagem de 27,65%. O mínimo obrigatório é 15%, a gente gasta 27,65%. A gente teve este gasto ao final do segundo quadrimestre de 2025. E para finalizar com a despesa com pessoal, onde o limite máximo do gasto, que é o artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele estipula que para o Poder Executivo o percentual máximo é de 54%,
E só que a nossa despesa líquida com o pessoal, ele está na alíquota ela está em 42,13%. Então, bem abaixo do limite mínimo, do limite máximo de gasto. Esses foram os números a serem apresentados, todos os indicadores constitucionais, receita e despesa. Dentro do que foi apresentado, se houver algum questionamento. Dentro do que foi apresentado, estamos à disposição. Chegou alguns questionamentos sobre os anexos de metas fiscais que foram disponibilizados no Diário Oficial. Todos esses balanços aqui apresentados foram apresentados de uma forma resumida, mas temos todos os balanços já publicados no Diário Oficial, foram publicados no dia 29, na sexta-feira, na sexta-feira, dia 26, na sexta-feira, foi publicado no Diário Oficial. Isso, no dia 26 foi publicado no Diário Oficial todos os balanços e tem todos os números em seus detalhes de tudo que foi apresentado aqui hoje. Tá? E foi nos enviados alguns questionamentos a respeito de alguns números. Vendo aqui as questões, no anexo de metas fiscais, aprovado pela Lei 4.155, fixou a meta fiscal 18.334.169,42. E 17.629.009,06 valor constante. Todavia, o réu do quarto bimestre, publicado na edição 2.569, apresentou que a meta fiscal fixada é de 53.523.096,04, divergindo do texto legislativo aprovado. Poderia esclarecer a razão de tal divergência. Tá. A LDO, ela é atualizada constantemente. Então, aquele arquivo que é aprovado lá em julho, até julho em julho do ano passado foi aprovado a LDO, que seria vigente agora em 2025. Só que em 2025 já alteramos a LDO várias vezes, porque todo o projeto de lei que a gente manda aqui alterando a LOA, a gente também atualiza, até por conta da compatibilização entre todas as peças orçamentárias, nós atualizamos LOA, LDO e PPA. Então, com isso, com essas atualizações, com esses incrementos, conforme vai chegando convênios, vai chegando recursos federais, estaduais, superávit, recursos de outro exercício, a gente insere naquele exercício, a gente altera a LOA e, por compatibilidade, alteramos antes LDO e PPA. Então, aquele valor que foi aprovado lá em julho do ano passado, hoje ele é outro. Por isso que há essa divergência nos valores de metas, porque quando você insere novas receitas, você também altera as metas. Né? É uma forma automática que o próprio sistema ele já calcula isso de forma automática. Até esses valores aqui são gerados pelo sistema. Conforme a gente insere as novas receitas, insere as novas despesas no exercício, ele atualiza também todas as metas fiscais. Lá ele já cria isso. Vendo a outra, o resultado apurado até o quarto bimestre, ele também fala da dívida fiscal líquida, a questão de atualização. Vamos lá. Próximo questionamento.
houve um salto no montante apurado em precatórios do primeiro quadrimestre para o segundo quadrimestre, totalizando um crescimento de 51%. Quais as razões específicas que resultaram nesse aumento? Esse questionamento foi enviado antes da nossa audiência, isso daqui a gente já explicou na apresentação, que houve uma atualização nos valores de precatórios, foi feito um levantamento desde o ano passado, por conta de uma falha na comunicação entre os órgãos, entre o Tribunal de Justiça, que não mandava as informações contábeis da forma como a gente deveria inserir fazer a nossa contabilização. Lembrando que a prefeitura ela paga os precatórios por um regime especial, nós não pagamos os precatórios diretamente para as pessoas, a gente deposita para o Tribunal de Justiça e é o Tribunal de Justiça quem destina esses valores. E essa destinação, a gente não tinha as informações claras para lançamento na contabilidade. Por isso, os valores nossos não estavam corretos. A gente há muito tempo já solicitava e agora, em 2024, foi feito um trabalho bem minucioso, onde pegamos todos esses valores, fizemos todas as atualizações, todos os levantamentos, tanto no Tribunal de Justiça como no Tribunal Regional do Trabalho, e assim atualizamos. Essa atualização foi agora, nós conseguimos terminar e lançar no sistema em maio, então entrou no segundo quadrimestre de 2025, por isso que houve um aumento expressivo nos precatórios. Então, essa é a justificativa desse aumento. Não é que aumentou os precatórios, a gente apenas atualizou eles, a gente tem essa informação hoje está sendo atualizado sempre agora que temos essa informação, agora nós conseguimos atualizar agora sempre, conforme vamos pagando, vamos atualizando. Então, hoje nós temos a informação muito mais transparente, a contabilização está sendo feita da forma correta. Na edição número 2569 do Diário Oficial, não foi publicado demonstrativo das garantias e contragarantias de valores e demonstrativo das operações de crédito. Qual o motivo? Esses relatórios não são exigidos pelo Tribunal de Contas. Todos os demonstrativos que são publicados agora nos fechamentos de bimestre, fechamentos de quadrimestre, além de publicar no Diário Oficial, essa informação também é fornecida ao Tribunal de Contas, tanto a data onde foi publicado, qual a edição, quais os valores que foi colocado lá, e eles nos fiscalizam. E eles nunca exigiu da gente esses relatórios de demonstrativo de garantias e contragarantias e esse de operações de crédito. Todos aqueles que eles exigem, nós publicamos no Diário Oficial. E também apresentamos aqui nas audiências quadrimestrais. Outro questionamento, o relatório da gestão fiscal não está assinado pelo controlador interno da Prefeitura nos termos do parágrafo da artigo 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Qual o motivo? Todos os relatórios é assinado pelo prefeito e por mim, que sou contador e coordenador do Departamento de Contabilidade e Orçamento. Todos os relatórios, todos os relatórios da gestão fiscal, dos relatórios resumidos relatório resumido orçamentários, também os balanços, anexos, todos eles têm pelo menos essas duas assinaturas. Mas vamos verificar essa questão da obrigatoriedade do controlador, que podemos incluir também ele, logicamente, ele tem conhecimento de todos esses balanços. Só vamos ver essa questão da necessidade ou não, a gente vai e insere a assinatura dele também nos relatórios. Então, aí ficaria com 3 assinaturas e não somente 2. Esses foram questionamentos relacionados às metas fiscais. Há mais algum questionamento?
Se a previsão expressa, nós inserimos a assinatura e publicamos novamente sem problema nenhum. Todos os relatórios eles passam por crivo de várias pessoas e a assinatura nossa. Esses relatórios que são publicados no Diário Oficial também são enviados para o Tribunal de Contas e para a Secretaria do Tesouro Nacional, SICONF, CIOPS, todos esses relatórios têm assinaturas dos contadores e também do prefeito municipal, e podemos incluir também, e vamos incluir, pelo menos para publicação no Diário Oficial, também iremos incluir a assinatura do controlador interno. Mais algum questionamento? Então, nada mais tendo a acrescentar e não tendo mais nenhum questionamento, eu agradeço a atenção de todos. Tenham uma boa noite.